No vídeo de hoje eu vou falar sobre Maurício de Souza, no início de sua carreira, escrevendo historinhas politicamente incorretas. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma ressalva aqui. Maurício de Souza é uma das principais inspirações da minha vida. Eu faço quadrinhos também, desenvolvo personagens, histórias infantis, e Maurício de Souza enfim, é um cara que é meu norte moral. Cara maravilhoso, né? Enfim, não vou chover no molhado falar bem do Maurício aqui. E eu vou falar sobre um pouco do início da carreira dele, algumas curiosidades engraçadas e interessantes aqui. Baseadas nesse livro aqui, nesse tomo que se chama Coleção Histórica Maurício. As clássicas aventuras das revistas Bidu e Zastrais. Gente, isso aqui é do início da carreira do Maurício, quando não existia a Mônica, quando o Cebolinha ainda estava no projeto. Para começo de conversa, para você que não sabe, o primeiro personagem que Maurício criou para publicação, que foi publicado, é o Bidu, é o cachorrinho azul do Franjinha. E o Franjinha também surgiu com o Bidu. A primeira revista que o Maurício publicou foi lá no final dos anos 50, 1960, 61, pela editora Outono, que é, se eu não me engano é Outono, mas é alguma dessas editoras aí dessa época, que era do Jaime Cortez. Sabe o Jaime Cortez, que foi lançado pelo Pipoca e Nanquim, o mestre do terror? Pois é, ele dava algumas revistas na época e o Maurício bateu a porta dele levando uma revista de terror na época, uma história de terror que ele tinha escrito, A Coisa, e Jaime disse: pô, isso aqui tá uma porcaria. Não é você que faz as tirinhas que ele já estava publicando na Folha de São Paulo, do Bidu? Aí ele disse: sou eu. Traga pra cá que a gente publica uma revista. Aí foi que o Maurício começou a publicar. E aqui tem as 8 primeiras revistinhas que estavam sumidas de catálogo de todos os tempos. Você não encontrava isso em lugar nenhum no Brasil. Pouquíssimos colecionadores. O Sidney Guzman, que é o editor dessa obra maravilhosa aqui, ele faz no prefácio, ele fala um pouco sobre a dificuldade de encontrar esse material e também ele faz a ressalva, claro, sobre as historinhas, que tem muita coisa aqui politicamente incorreta, que não seria aceita nos dias de hoje. E, gente, tudo bem, tinha o contexto da época, não tem nada demais também, não tem nada grave aqui, de racismo, nem nada desse tipo, mas realmente tem umas coisas engraçadas que o Maurício coloca aqui, que você fica imaginando a Turma da Mônica hoje, isso nunca iria acontecer. Por exemplo, tem uma historinha aqui que se chama O Domador, ó. Essa historinha aqui. E que é uma das primeiras em que o Cebolinha aparece na turminha. Porque a primeira turma do Maurício não é a da Mônica. É a turma que tem o Jeremias, que tem o Titi, que tem o Bolinha, que é a turma daqueles meninos maiores, né? Que todo mundo conhece. Hoje em dia fazem parte da turma da Mônica também. E o Cebolinha era um menino pequenininho. Olha ele aqui, ó. Todo esquisitão, com o cabelo, ó, todo engraçado, espetadão. E nessa historinha do Domador, ele faz uma aposta com o Cebolinha, o Franjinha, que ele quer virar um domador. E aí eles usam quem para treinar? O Bidu. E aí nessa história, o Bidu toma uma coça. Ele apanha de chicote. O Franjinha dá uma chicotada. Ele apanha várias vezes. Em outras histórias aqui do encadernado, também tem umas coisas mais punks, digamos assim. Olha as capas da época, são facsímiles, ou seja, reproduções fiéis à época. Não tem, não é uma edição nova, é um facsímile. E isso é um resgate histórico muito bom, gente. Ó, já mostra o traço do Maurício. Às vezes um traço meio inseguro no início, mas eu adorei. O personagem vai mudando com o tempo. No início, o Franjinha é muito baseado, inspirado no Bolinha, né, da turma da Luluzinha, porque na época o Maurício se inspirava mesmo, meio que até copiava descaradamente o traço. Mas você já vê o Maurício se desenvolvendo como artista e as histórias são muito boas, são boas sim, apesar de muitas serem datadas, digamos assim, mas você tem umas histórias mais interessantes, bem longas até, de 10, 12 páginas. Essa daqui é num castelo mal assombrado, mas o Maurício já vai trazer aqui muita mistura com fantasia, terror, ficção científica, mas sem deixar de falar sobre garotos num bairro, tá? Então, ó, tem uma história aqui que, putz, essa é fogo, velho. Que o Franjinha,
ele estica o Bidu, ele amarra um tijolo, uma cena quase de tortura aqui. Aí, só que o Bidu é como se fosse desenho animado. O Maurício tem essa pegada de desenho animado. O Tom e Jerry que, sei lá, dá a bigorna cai em cima da cabeça, e aí o Tom vira um filete, né? Aqui ele faz mais ou menos isso com o Bidu. Só que é meio esquisito você ler isso hoje em dia, sabe? Aí o Bidu estica, aí depois o Franjinha coloca uma bomba de encher na boca do Bidu e aí ele assopra e vira uma bola. Fora outras coisas aqui entre os meninos também, né? Que a criança ela pode ser um pouco malvada, então tem muita coisa, digamos assim, de malvadeza de criança aqui, não só com animais, mas com outras coisas também. Mas não tira em momento nenhum o brilho da obra, porque é um resgate histórico interessantíssimo de você ver. Não, as histórias são boas, eu recomendo sim a compra disso aqui. Não é de criar polêmica nenhuma, porque não tem nada demais, não são coisas graves, etc. Mas é interessante de você ver como o próprio Maurício evoluiu como contador de histórias. Ele não é um cara parado no tempo. Maurício sempre foi o rei da parada, na crista da onda, o cara que ficou milionário fazendo quadrinhos, porque ele acompanha o seu próprio tempo, acompanha o tempo, o contexto social da época que ele está vivendo. Então ele sempre traz elementos da época, da música. Nas tirinhas da Mônica, na época dos anos 60, falava de Caetano Veloso, porque Caetano Veloso fazia sucesso na época na rádio. Então, todo momento, hoje em dia, por exemplo, o gibi, se você comprar na banca, Cebolinha está no celular, está no WhatsApp, eles falam sobre o WhatsApp, falam sobre... Então, modernizando, e ao mesmo tempo modernizando os temas, e a forma como você aborda os temas. Né? Hoje em dia não faz sentido você colocar uma cena num quadrinho, num gibi, de uma criança batendo no animal. E isso é ótimo, gente. Pô, a gente vê que tinha antigamente uma certa despreocupação com esse tipo de coisa, porque existia a violência animal, era uma coisa muito contra o animal, era uma coisa meio que naturalizada. E não tá certo isso, certo? Então o Maurício, ele incorporou muitas coisas do nosso espírito do tempo. Hoje em dia o Maurício fala sobre preconceito, sobre discriminação, traz personagens autistas, fala sobre bullying. Isso está errado? Isso é mimimi? Não, isso é a mostra de um artista que evoluiu com o tempo, se modernizou e continuou trazendo histórias incríveis. Não é para descartar nada do que ele já fez, pelo contrário, é um registro histórico maravilhoso, mas ao mesmo tempo mostra que é um cara que está sempre evoluindo. É uma cabeça muito boa e é por isso que a gente ama o Maurício de paixão. Eu, pelo menos, eu idolatro. É isso por esse vídeo. Até uma próxima. Valeu, se inscreve aí, deixa um comentário.